A paz, meus irmãos, estamos caminhando para o final do estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Chegamos no penúltimo capítulo, o de número 49, que vai destacar as bênçãos de Jacó, agora sobre seus filhos. Além desse capítulo, também a abordar a morte do Jacó. Nesse capítulo chega o fim da linha para ele, né? Vimos no capítulo anterior o Jacó abençoando os netos, Efraim e Manassés, e agora chegou o momento dos filhos do Jacó também serem abençoados, nos ensinando assim sobre a importância de deixarmos um legado para os filhos e também para os netos, né? Não somente material, mas principalmente espiritual, já que as bênçãos que eles receberão diz respeito tanto a essa vida, que são as terras de Canaã, quanto às gerações futuras das 12 tribos de Israel, ou seja, elas são proféticas e escatológicas também. O Jacó então estava deitado numa cama, sem enxergar direito devido aos seus 147 anos de vida, quando nos versículos 1 e 2, ele mandou que seus filhos se ajuntassem e disse para eles: ouça seu pai Israel, porque eu vou anunciar o que há de acontecer a vocês nos dias vindouros. Irmãos, essa reunião dos filhos do Jacó diante dele, para receberem cada um a sua bênção, nos faz lembrar do tribunal de Cristo, né? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde todos nós havemos de comparecer para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou o mal. E o que nós vemos aqui são os filhos do Jacó recebendo a promessa de possuírem Canaã, mesmo apesar de todo o mal que eles fizeram, né? Por quê, irmãos? Porque houve um arrependimento, houve uma conversão, uma regeneração por parte deles. Vimos isso nos capítulos anteriores. O interessante também é que, ainda que você não veja escrito nada sobre alguns dos filhos do Jacó, como o Issacar, o Dan, o Naftali, o Zebulon, o pai Jacó conhecia cada um dos filhos e vai retribuir a cada um segundo as suas obras, né? E será assim conosco também diante do tribunal de Cristo. O fato dos nossos pecados não serem apontados por algum profeta ou pregador durante o culto não significa que os nossos pecados passam em branco aos olhos de Deus, né? A gente tem o exemplo ali da ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, né? O fato de Jesus revelar o pecado de Judas e não apontar os demais apóstolos não significa que eles não tinham pecados ou que Deus não tenha visto os pecados deles, né? Talvez por eles acharem isso, né, que escapou dos olhos de Jesus, o Senhor disse para eles, né, todos vocês hão de se escandalizar em mim. Irmãos, até mesmo a Diná, que devido à cultura da época e da região em que a mulher ficava de escanteio, né, a Diná sumiu do mapa, mas dos olhos de Deus não, porque em Cristo não há diferença entre homem e mulher, né? Mas, havendo um arrependimento sincero da nossa parte pelos pecados cometidos, nós seremos purificados das nossas obras pecaminosas pelo fogo do Espírito Santo que habita em nós. E assim tomaremos posse da vida eterna na Canaã celestial, na santa cidade, na nova Jerusalém. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, se for uma boa obra, se for com amor, se for por fé, esse receberá galardão. Se não for, essa obra se queimará, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, né? Então, é claro que aqui não tem nada a ver com o fogo do juízo, né? Nós não podemos confundir o tribunal de Cristo com o grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, né? Diante do tribunal de Cristo comparecerão os crentes que foram salvos pela fé, e diante do grande trono branco serão os incrédulos que comparecerão, né? Os perdidos que serão destinados por toda a eternidade para o lago que arde com fogo e enxofre. Bom, depois dos netos Efraim e Manassés, o primeiro da fila a receber a herança então foi o Rúben. O que chama atenção também é que quando você medita na história dos 12 filhos de Israel, na questão do destaque, da participação de cada um deles, você percebe que há uma certa similaridade com os 12 apóstolos de Jesus, né? Dos 12 apóstolos, os que mais se destacaram, sem dúvida alguma, foram Pedro, Tiago e João. Judas se destacou bastante, só que foi negativamente, né? Outros se destacaram menos, como foi o caso do Filipe, mas tiveram aqueles que você só vê falar deles na lista, no rol dos apóstolos, né?
Não há qualquer menção deles na Bíblia, como no caso do Bartolomeu, que segundo alguns seria o Natanael. O André também não se destaca, apesar de ter sido irmão do Pedro, nem o Judas Tadeu, o Simão Zelote, o Tiago, filho do Alfeu. E isso é uma lição para nós. Quanto mais nos envolvermos na obra de Deus, no ministério, mais experiências com Deus teremos para contar, irmãos. Por que que o Pedro foi o que mais se destacou entre os apóstolos, até mesmo mais que o João, que tinha mais intimidade com Jesus? Pedro andou sobre as águas, Deus, através de Pedro, ressuscitou Dorcas, curou um coxo na Porta Formosa, e Jesus até disse que lhe daria chaves do reino dos céus, né? E aqui vale observar que a chave do reino dos céus significa autoridade na pregação do evangelho, né? Poder na pregação do evangelho, porque a chave que abre as portas do céu é a pregação da palavra de Deus, né? Tanto que Pedro abriu o reino dos céus para quase 8.000 almas em apenas 2 pregações. Mas por que que Pedro se destacou tanto entre os demais apóstolos? Porque ele dava a cara a tapa, né? Pedro era um obreiro de costas largas, apanhava, mas não desistia, né? Ele levava a bronca de Jesus às tortas e às direitas devido à sua intrepidez, mas ele não reclamava, não desanimava, né? Continuava afoito. Por isso foi o mais usado por Deus e, consequentemente, o que mais provou o milagre, né? O que mais teve experiências com Deus. E devido ao fato de alguns dos filhos de Jacó pouco se destacarem, o pouco Jacó também tinha para eles, né? E aqui, mais uma vez, entra a questão do galardão. Cada um receberá de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, né? Aquele que semeou mais, ceifará mais. Aquele que semeou menos, ceifará menos. Isso fala de galardão. E por isso também, irmãos, nós não vamos comentar sobre todos eles aqui, tá bom? Sobre todos os filhos de Jacó, para que o vídeo não fique muito extenso, já que o nosso propósito em cada capítulo é ser simples, objetivo, mas eficiente naquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Então nós vamos refletir um pouco apenas no Rúben, no Simeão e o Levi e no Judá, ok? Bom, o Rúben seria o primeiro a ser abençoado por ser o primogênito legítimo do Jacó, só que ele perdeu esse direito devido ao seu relacionamento com a Bila, né? A concubina do seu pai. Nós vimos isso no capítulo 35, versículo 22. Então, esse direito, o Jacó passou para o Manassés e o Efraim, que foram os filhos do José, conforme nós vimos no capítulo anterior, e que também está registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que quando Jacó ficou sabendo que o Rúben se deitou com a sua concubina, parecia que o assunto morreu ali, que ficou por aquilo mesmo, né? Irmãos, o Jacó tinha por volta de 107, 108 anos quando o Rúben se deitou com a concubina dele. E aqui nessa distribuição das bênçãos ele já estava com 147 anos, ou seja, levou cerca de 40 anos. Mas a fatura chegou para o Rúben, né? Como vai chegar para todos nós um dia também. E muitas vezes as pessoas pecam justamente por isso, né? Porque o juízo de Deus não é instantâneo. Como no caso de Ananias e Safira, da igreja primitiva, lá em Atos capítulo 5. Salomão diz isso também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Pelo fato de não executar logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Só que a conta, ela vai chegar, irmãos, isso é certo. Outro dia eu adverti um colega de trabalho sobre um adultério que ele estava envolvido. Alertei ele que no juízo final os adúlteros serão lançados no lago de fogo. E ele simplesmente me disse, até lá eu já aproveitei muito. Percebe, irmãos? Quando se fala de juízo final, quando se fala de eternidade sem Deus, as pessoas relacionam a eternidade como a uma eternidade de tempo para chegar. Não percebe que essa eternidade pode começar a qualquer momento, né? Basta a pessoa morrer. Ali já inicia o juízo preliminar de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, né? Após a morte, segue-se o juízo, que é o inferno, o Hades, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31, né? Preliminar porque posteriormente as pessoas que estão ali no inferno serão lançadas no lago de fogo por toda a eternidade, né? Mas isso se dará no juízo final, diante do grande trono branco. E sem contar também aqueles que, conforme já falamos, acham que o juízo não vai chegar nunca, né? Pensam que Deus não está vendo as suas más obras.
Em Ezequiel, capítulo 9, versículos 9 e 19, diz isso, né? Que a maldade da casa de Israel e de Judá era grandíssima. A terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque eles diziam, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não está vendo. Só que Deus vai dizer para eles, né? O meu olho não poupará e nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Bom, outra observação importante é que o Jacó, no versículo 3, começa elogiando Rúben, né? Tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Se terminasse aqui estaria ótimo para o Rúben, né? Só que no versículo 4 vem o juízo sobre a sua má obra. Por seres impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste a minha cama ao leito de teu pai e o contaminaste. Isso nos faz lembrar das cartas às igrejas da Ásia Menor, lá no livro do Apocalipse, né? Quando Jesus primeiro elogiou cada um dos líderes das igrejas, mas depois disse para eles, né? Tenho, porém, contra ti. Irmãos, o fato de Jesus valorizar as nossas virtudes não significa que ele faz vista grossa aos nossos defeitos, né? Esse negócio de minhas qualidades encobrem os meus defeitos era só na cabeça daquele falecido cantor Paulo Sérgio. No caso do Rubem não tinha mais como tratar, né? E isso aponta para o pós-morte que acabamos de falar, né? Quando segue-se o juízo. Já no caso das igrejas da Ásia, e no nosso caso, ainda há possibilidade de arrependimento, né? Tanto que Jesus disse para os pastores daquelas igrejas, arrependa-te, porque enquanto há vida há esperança. Nos versículos do 5 ao 7, o Jacó ele passa a tratar agora com o Simeão e o Levi. Os irmãos se lembram o que eles fizeram em Siquém, no capítulo 34, devido ao estupro da sua irmã Diná? Eles arquitetaram matar todos os homens daquela cidade, enganando eles com a aliança da circuncisão, né, que era um processo dolorido, para então eles se aproveitarem e colocarem o plano em prática, devido aos homens estarem fragilizados com a circuncisão, sendo que também manipular rituais sagrados para fins pessoais é profanação, né? Mas eles fizeram isso, manipularam a circuncisão, os homens de Siquém ficaram fragilizados, então o Simeão e o Levi mataram todos os homens dali, por estarem vulneráveis, né, devido à cirurgia que fizeram, e em seguida saquearam a cidade, né? Quem aprontou foi o Siquém, e Simeão e o Levi se vingaram de todos os homens da cidade, extrapolaram na matança, né? Assim como Davi, que também exagerou e Deus não lhe permitiu edificar o templo. Só que o furor de Simeão e Levi também não passou em branco, irmãos. O Jacó diz aí nos versículos do 5 ao 7, né? Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E por que eles fizeram tudo isso, irmãos? Devido à ira descontrolada, né? Por isso que Paulo adverte em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ficar irado com a injustiça não é pecado, né? Pecado é o que você faz quando está irado. Aí pode esperar que as consequências virão mesmo você tendo argumentos como vieram para o Simeão e o Levi. Já ouviram aquele ditado, irmãos, que um erro não justifica o outro? Pois é. A dor e a revolta pela violência contra Diná eram legítimas, né? Mas a resposta deles foi desproporcional, né? Foi cruel. Irmãos, nunca faça justiça com as próprias mãos para você não perder a razão, né? Você estará se equiparando ou se tornando pior ainda que aquele que te feriu, né? E Deus vai dizer lá na frente, em Romanos capítulo 12, versículo 19, através do apóstolo Paulo, minha é a vingança, eu recompensarei. Então, meus irmãos, pense antes de agir quando estiver ferido ou indignado, entregue a justiça para Deus, ele é o justo e perfeito juiz. Depois chegou a vez do Judá se apresentar diante do Jacó para receber a sua bênção. E o que mais me chamou a atenção foram as palavras do Jacó nos versículos 9 e 12, né? No 9 ele diz, Judá é um leãozinho, da presa subiste. Por isso que em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus será chamado de o leão da tribo de Judá,
porque ele será descendente de Judá, ou pelo menos o seu pai de criação, o José, será descendente da tribo de Judá, e o Jacó chamou o Judá de leãozinho, né? Só que não é só o Judá e o Senhor Jesus que são chamados de leão. O diabo também, né? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele é identificado como aquele que anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Quando ele diz aí, bramando como leão, significa que ele não é leão, mas ele está com o disfarce de leão. Então o diabo não se disfarça só de serpente ou de anjo de luz, né? Ele ruge como leão também. Bom, mas enfim, quando Jacó diz que o Judá é um leãozinho que da presa subsistiu, espiritualmente significa que o Judá estava como uma presa do diabo, disfarçado como leão, ao se prostituir com a própria nora, né, a Tamar, lembram? Também ao vender seu irmão José, mentiu para o pai e toda a maldade que ele aprontou, mas pela graça e misericórdia de Deus ele conseguiu escapar das garras do diabo e se transformou num outro homem, né? Ele subsistiu quando houve a sua mudança, a regeneração no seu caráter, no seu comportamento, chegando ao ponto de se oferecer como escravo no lugar do Benjamim para não ver o pai sofrer, coisa que há 20 anos atrás ele não estava nem aí. Por isso, como um leãozinho da presa, o Judá escapou. Depois, no versículo 12, o Jacó diz que os olhos de Judá serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. De vermelho para branco é uma mudança radical, né? E o que isso significa? Aquilo que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 18, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata e o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve e como a branca lã. O Judá tinha os olhos vermelhos como sangue, e os irmãos já ouviram aquela expressão, sangue nos olhos? Talvez o Jacó estivesse se referindo à roupa do José manchada com sangue de cabrito por Judá e seus irmãos, né? Ainda que o Jacó não soubesse do ocorrido, Deus sabia. E o Jacó aqui ele está sendo usado por Deus nessas profecias, né? E a mudança das atitudes do Judá foi sem dúvidas do vermelho para o branco, né? Foi radical mesmo. Vale destacar também, irmãos, que antes das divisões das terras, a ordem dos filhos do Jacó eram Rúben, Simeão, o Levi, o Judá, o Dan, o Naftali, o Gade, o Aser, o Issacar, o Zebulon, o José e o Benjamim, 12 filhos, né? Depois que as terras foram divididas, aí houve uma mudança, né? A diferença agora é que saíram da lista o Levi e o José e entraram o Manassés e o Efraim. Continuaram sendo 12, né? A tribo de Levi saiu para exercer o sacerdócio e ela seria sustentada pelas demais tribos, por isso não seria contemplada com nenhuma terra. E o José deu lugar para os seus filhos, né, o Manassés e o Efraim. E aqui, irmãos, nessas profecias do Jacó para os seus filhos, ele está definindo o futuro de cada tribo de acordo com as atitudes dos seus 12 filhos, né? Só que essa definição diz respeito apenas a este mundo, né? Já com relação à salvação, aí é diferente, né? Os descendentes não responderão pelos atos dos antepassados, né? A alma que pecar, essa morrerá. Deus disse isso em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. O capítulo encerra com o falecimento do Jacó, após Deus cumprir através dele o seu propósito, que era passar o bastão para os filhos e os netos, né? O Jacó viveu ainda 17 anos após o seu reencontro com seu filho José no Egito, ou seja, Deus deu tempo para ele curtir bem o filho no auge da sua vida, né? Da vida do José. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Se Deus nos permitir, no próximo vídeo estaremos encerrando esse estudo, refletindo no último capítulo, de número 50. Deus abençoe a todos e até lá.